Já reparou como a gente acha que entende o tamanho dos animais, até ver um que quebra completamente essa ideia? Porque na cabeça tudo faz sentido. Um gato tem um tamanho, um cachorro tem outro, uma galinha, você nem pensa duas vezes. Só que às vezes aparece um que não encaixa, e não é susto imediato, nem medo. É aquele segundo estranho onde o cérebro tenta entender, e não consegue. Porque o problema não é só ser grande, é passar do ponto onde ainda parece normal. E conforme você vai vendo um atrás do outro, essa noção simplesmente vai embora. Então já deixa o like agora, porque sério, a escala disso aqui só aumenta, e no final fica difícil até acreditar que tudo isso é real. Começando com algo que muita gente nem imagina: o morcego dourado das Filipinas. De longe, parece só mais um morcego qualquer, algo pequeno, rápido, quase imperceptível no céu. Mas quando ele aparece mais perto, a percepção muda. As asas se abrem devagar, e aí você percebe que aquilo não é pequeno. A envergadura pode chegar perto de 1,5 m. E isso, sozinho, já seria suficiente para chamar atenção. Só que tem outro detalhe que pesa ainda mais: o comportamento. Ele não voa de forma agitada o tempo todo. Muitas vezes, ele simplesmente para. Fica pendurado, imóvel, observando. E nesse momento, ele parece muito maior do que realmente é. Quase como se estivesse consciente do ambiente. E isso quebra completamente a expectativa que a gente tem de um morcego. Agora algo muito mais comum, só que completamente fora do padrão: a galinha brama. Num primeiro olhar, é só uma galinha, nada fora do normal. Mas conforme ela começa a andar, a diferença aparece. Ela é mais alta, mais larga, as penas dão ainda mais volume ao corpo. E o jeito de se mover é diferente, mais lento, mais firme, quase pesado. Dependendo da distância, parece até outro tipo de animal. E quando você chega perto, vem aquele estranhamento, porque você reconhece o que é, mas não parece certo. É familiar, só que ao mesmo tempo, não encaixa. E quando você começa a aceitar esse tipo de diferença, entra um nível acima: o mastim tibetano. Aqui não é só tamanho, é presença. Ele não precisa correr, nem latir, nem reagir de forma brusca. Só de estar ali, já muda tudo ao redor. O corpo é extremamente robusto, coberto por uma quantidade absurda de pelo. A cabeça é grande, pesada, e o olhar é fixo, direto. Tem momentos em que ele parece mais um leão descansando do que um cachorro, e isso causa uma sensação diferente. Não é medo imediato, é respeito automático, porque parece que ele domina o espaço sem fazer esforço. Seguindo nessa quebra de expectativa, um animal que muita gente tem em casa: o gato Maine Coon. Só que gato, aqui, não descreve bem o que você vê, porque quando ele começa a se mover, quando atravessa um ambiente, ou simplesmente se estica no chão, fica claro que ele ultrapassou o tamanho esperado. O corpo é longo, a cauda acompanha esse comprimento de forma exagerada, e alguns passam facilmente de 1 metro. Só que o comportamento continua igual. Ele sobe em móveis pequenos, se encaixa em espaços apertados, se movimenta como qualquer gato, e é isso que causa o estranhamento, porque a lógica visual não acompanha a ação. Agora saindo totalmente da zona confortável: a jiboia. Aqui a sensação muda completamente. Não é mais só algo grande demais. É algo que ocupa espaço de verdade. Mais de 3 metros de comprimento, um corpo grosso, contínuo, se movendo com uma calma que não combina com o tamanho. Ela não faz barulho, não demonstra pressa. Cada movimento parece calculado. E quanto mais você observa, mais percebe o controle absurdo que ela tem sobre o próprio corpo. Ela não invade o ambiente. Ela simplesmente passa a fazer parte dele. E isso muda completamente a sensação da cena. Mudando completamente o ambiente. Água. E na água, tudo parece maior do que realmente é. A carpa gigante siamesa pode ultrapassar 3 metros de comprimento. Mas o que realmente chama atenção não é só isso. É a forma como ela se move.
sem pressa, sem esforço aparente. Ela desliza pela água de um jeito quase silencioso. E mesmo sendo enorme, não causa impacto visual imediato. Só que quando você percebe o tamanho real, vem aquele atraso na reação. Como se o cérebro precisasse de um tempo para processar. Agora algo que causa desconforto por outro motivo. A centopeia gigante da Amazônia. Aqui o tamanho é só parte da história. O que realmente chama atenção é o movimento. Muitas patas, todas funcionando juntas, em perfeita sincronia. Ela muda de direção rápido, reage em segundos. E parece sempre pronta. Pode passar dos 30 centímetros. E não é um animal passivo. Ela caça, ataca. E isso cria um tipo diferente de incômodo. Não é só aparência. É eficiência demais. Voltando para a água. Mas agora com outro tipo de impacto. O Mero. Ele não precisa se mover muito. Não precisa correr. Nem demonstrar força. Ele simplesmente está ali. Parado. Mas ocupando um espaço absurdo. E quando finalmente se move, a percepção muda na hora. Pode chegar perto de 2,5 metros. E o corpo é tão robusto, que parece quase um bloco sólido se deslocando. Não parece leve. Não parece rápido. Mas ainda assim, domina o ambiente. Agora um detalhe que domina completamente o animal. O boi vatuzi. O corpo já é grande, forte, pesado. Mas isso fica em segundo plano. Porque os chifres chamam toda a atenção. Eles crescem muito além do que parece necessário. Podem ultrapassar 2 metros de ponta a ponta. E mudam completamente a silhueta do animal. Você não olha para o corpo. Você olha para os chifres. E isso cria uma imagem difícil de ignorar. E mesmo entre insetos, tem um que quebra expectativa fácil. O besouro Hércules. Ele não parece leve. Não parece frágil. O corpo é rígido. Quase como uma estrutura feita para resistir. E aquele chifre na frente não é detalhe. É ferramenta. Usado em disputas, força, confronto. Pode chegar perto de 17 centímetros. E mesmo sendo pequeno comparado aos outros, passa uma sensação absurda de potência. Agora talvez o mais estranho visualmente. O peixe-lua. Ele é enorme. Pode passar de 2 toneladas. Mas o tamanho não é o que mais chama atenção. É o formato. Ele parece incompleto. Desajeitado. Como se tivesse sido montado de forma errada. Mas mesmo assim, funciona perfeitamente. Nada nele parece seguir um padrão lógico. E isso causa um tipo de estranhamento diferente. Mais visual, mais imediato. Voltando para a Terra. E subindo muito nível. O alce do Alasca. Altura que pode passar de 2 metros só no ombro. Peso gigantesco. Corpo longo, pesado. E uma presença que você sente antes mesmo de entender o que está vendo. E quando ele se move, tudo parece mais lento ao redor. Agora imagina isso atravessando uma estrada. Não parece só grande. Parece deslocado da realidade. E quase no final, um contraste total. A tartaruga gigante de Aldabra. Movimento lento. Constante. Sem pressa. Mas um peso que ultrapassa 250 quilos. Cada passo parece calculado. E mesmo sem velocidade, ela impõe respeito. Porque o tamanho fala por si só. E dá a sensação de que ela vive em outro ritmo. E chegamos no mais icônico de todos. O tubarão branco. Até 7 metros de comprimento. Mas aqui o impacto vai além do tamanho. É o ambiente. A água limita a visão. O som praticamente desaparece. E de repente, ele surge. Sem aviso. E naquele momento, não parece só um animal grande. Parece que tudo ao redor muda. Como se ele redefinisse o espaço. No fim das contas, não é só sobre tamanho. É sobre expectativa. A gente cresce aprendendo como os animais deveriam ser. Mas a natureza não segue isso. Ela exagera. Testa limites. E às vezes, passa muito além do que parece aceitável.
E aí fica a dúvida: quantos outros ainda existem, que a gente simplesmente nunca viu? Agora me conta, qual desses você não gostaria de encontrar de jeito nenhum? Porque alguns aqui mudam completamente a forma como a gente enxerga o mundo natural. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque o próximo vai ainda mais longe.